A maioria dos empresários, diria que todos eles, reclama diariamente da alta carga tributária brasileira. Alguns empresários consultam contadores, advogados tributaristas e o menor grupo chega a fazer o planejamento tributário, o que lhes garante um menor prejuízo no final do mês. Mas ainda assim, percorridos todos esses passos, continuam mensalmente com um passivo previdenciário elevadíssimo, o que causa considerável impacto na vida e na economia de qualquer empresa. Atualmente, embora esse cenário esteja mudando, é um número muito pequeno de empresários que consultam um profissional especializado no direito previdenciário para a regularização da sua empresa. Num mundo tão competitivo como o atual, esse é um dos aspectos que faz com que uma empresa se destaque entre as demais e, sobretudo, que contribui diretamente no aumento do rendimento líquido da empresa. Meu nome é Matheus Pereira e o videocast de hoje será sobre desonerações sobre a folha de pagamento e demais rendimentos do trabalho. Eu tratarei mais especificamente sobre a possibilidade de exclusão de determinadas rubricas da base de cálculo das contribuições sociais. A Seguridade Social é composta de duas regras motrizes, o plano de benefícios e o plano de custeio. Quando tratamos sobre a desoneração da folha de pagamentos, estamos trabalhando com o plano de custeio, entendido aqui, de uma forma prática, como o plano de arrecadação de receitas da Seguridade Social. Dentre as diversas formas de arrecadação previstas na Lei 8.212, encontram-se a contribuição social, incidente sobre a folha de salários, e a contribuição social, incidente sobre o faturamento ou lucro. Embora não seja o objeto principal do presente videocast, não tem como não tratarmos rapidamente das inúmeras medidas provisórias editadas pelo governo Dilma. Algumas delas já foram convertidas em lei e outras já estão com sua eficácia vencida. O objetivo do chamado Plano Brasil Maior é reduzir os custos de produção, exportação, gerar mais empregos e ainda formalizar a mão de obra. Para isso, criou-se o chamado Plano Brasil Maior e então o plano de desoneração da folha de pagamentos, por meio da qual a contribuição social incidente sobre a folha de pagamentos, que é de 20%, passou a incidir sobre o faturamento e o lucro com uma alíquota de 1 a 2% para os setores contemplados nas MPs. À primeira vista, parece que todas as empresas foram beneficiadas com essa alteração da base de cálculo da folha de salários para o faturamento. Contudo, são várias as empresas que acabaram sendo prejudicadas com isso. Utilizamos como diretriz o fator 7,5. Ou seja, toda empresa que não é exportadora e que tem um custo de mão de obra calculado sobre o faturamento inferior a 7,5% não está sendo beneficiada pela desoneração. Ao meu ver, nesses casos em específico, a nova sistemática seria inconstitucional. Todavia, a jurisprudência já tem se firmado e se inclinado totalmente em sentido contrário. Afora isso, destaco que as empresas enquadradas nessa nova sistemática devem tomar muito cuidado com alguns pontos específicos para que não tenham maiores problemas futuramente. E isso deve ser feito sempre que possível através de um planejamento previdenciário. Cito como exemplo alguns pontos que a empresa deve estar atenta. Por exemplo, quando há cessão de mão de obra, quando a atividade da empresa é relacionada com a criação de softwares, com o cálculo da contribuição incidente sobre o 13º salário e também com a forma de incidência dessas contribuições sociais quando existem atividades concomitantes. Deixando um pouco de lado este assunto, devemos partir para qual é o objeto principal do presente videocast: a possibilidade de exclusão de determinadas rubricas da base de cálculo das contribuições sociais e também a recuperação de passivos previdenciários que foram recolhidos pela empresa equivocadamente. Mensalmente, a empresa se vê obrigada a recolher a importância de 20% da chamada cota patronal. Essa alíquota ainda é acrescida da alíquota dedicada às entidades terceiras, nessas incluídas SESC, SENAC, INCRA e outras entidades afins. E além disso ainda, existe a alíquota referente ao SAT, que ela é cumulada com o FAP e aliado ainda ao FGTS. Isso resulta, no fim das contas, em uma contribuição social patronal de aproximadamente 36,8%. Ora,
Não é preciso muito para concluir que isso causa considerável impacto na vida e na economia de determinadas empresas. Ocorre que, para a Receita Federal, o órgão responsável pela arrecadação de determinadas contribuições, todos os valores lançados na folha mensal de pagamentos devem sofrer a incidência das contribuições e o FGTS, interpretando assim de uma forma irrestrita e ampla a expressão fulcrada lá na legislação previdenciária chamada valores destinados à retribuição do trabalho. Contudo, após o reconhecimento por diversos tribunais regionais com decisões reiteradas e com a confirmação ainda pelo STJ e pelo STF, a base de cálculo passou a ser desmembrada, ou seja, não há mais a necessidade de incidência da alíquota de pagamento da contribuição e FGTS sobre todas as verbas de uma só vez. Em resumo, diversas rubricas, também chamadas de verbas, podem ser, dependendo da situação da empresa, excluídas da base de cálculo, fazendo assim com que a base de cálculo diminua e, portanto, que a alíquota seja aplicada sobre um menor valor, o que reduzirá, por corolário lógico, o valor da contribuição, gerando assim economia aos cofres da própria empresa. Como exemplo das rubricas que podem vir a ser excluídas da base de cálculo da contribuição da empresa, nós temos o terço constitucional sobre férias e verbas conexas, o aviso prévio indenizado e os 15 dias de afastamento anteriores à concessão de auxílio-doença. Também a gente pode citar aqui o auxílio-acidente, o abono de férias pecuniário, o vale-alimentação pago em dinheiro e os diversos pagamentos também realizados de uma natureza indenizatória. Entretanto, devo ressaltar que para a exclusão de tais rubricas, há a necessidade de uma autorização judicial. Portanto, a empresa deve ingressar com uma ação judicial postulando a exclusão de tais alíquotas da base de cálculo. Uma vez que envolve o custeio da Seguridade Social, esta não é uma ação, de certa forma, simples. Mais do que isso, é uma ação que pode tanto beneficiar quanto prejudicar o futuro da empresa, razão pela qual deve ser analisado o caso concreto por um profissional especialista na área do direito previdenciário. Nestas ações judiciais, são dois os principais pedidos formulados ao juiz: a autorização para a exclusão de determinadas rubricas da base de cálculo, bem como o reconhecimento do direito das empresas à restituição ou compensação dos valores recolhidos nos últimos 5 anos. Esses valores devidamente atualizados pela taxa Selic. Para as empresas abrangidas pelo Plano Brasil Maior, em que a base de cálculo de vários setores foi transferida da folha de pagamentos para o faturamento, também é possível a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente. Contudo, eles devem ingressar com essa ação judicial o quanto antes, tendo em vista que a prescrição quinquenal está agindo nesses casos em específico. Ou seja, somente é possível recuperar os passivos previdenciários dos últimos 5 anos a contar da data em que foi ingressado com a ação judicial. Como a base de cálculo foi alterada pela nova sistemática, a quantidade de meses que a empresa está recolhendo pela nova sistemática é a quantidade de meses que ela não poderá ser restituída ou compensada. Portanto, quanto mais tempo a empresa demorar para buscar seu direito, menor será o valor que ela conseguirá restituir ou compensar. Assim sendo, resta evidente o benefício para a empresa em buscar a restituição ou compensação dos passivos previdenciários recolhidos de uma forma indevida. E da mesma forma, é evidente o benefício para a empresa na regularização fiscal previdenciária. Por fim, devo ressaltar que o risco gerado para a empresa nessas ações em que se busca a restituição e compensação dos passivos previdenciários é baixíssimo. E além disso, nada do que foi falado nesse videocast impede a emissão de certidões negativas de débito ou de certidões positivas com efeito de negativas. Finalizo o presente videocast ressaltando a importância do planejamento e assessoramento previdenciário da pessoa jurídica, e aqui entendida tanto as de grande porte quanto as de pequeno porte. Além do que for explanado, a área de custeio nos traz inúmeras outras possibilidades de gerar economia e, consequentemente, lucro para a empresa. Meu nome é Matheus Pereira, um grande abraço e até o próximo videocast.